Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que esteja todo mundo bem. Estamos agora retornando às nossas atividades nesse modelo online, né? Em função da pandemia que o mundo inteiro está enfrentando, mas vamos retornar firmes, fortes, né? E comprometidos com o conhecimento. Afinal de contas, o Enem logo está por vir, né? Então, qual é a proposta da aula de hoje? É de fazer uma revisão, né? Falar de alguns aspectos gerais desse conteúdo, tá? Então, nós vamos estar trabalhando aí o mundo contemporâneo, com ênfase na Europa e na Ásia, tá? Então, são dois continentes aí do ponto de vista territorial grande, certo? E que em função disso vão apresentar diferentes contextos políticos, né, econômicos, diferentes grupos sociais, culturais, religiosos, tá? Que muitas vezes influencia em alguns conflitos internos e que influencia também na geopolítica internacional. Então, a proposta geral do capítulo é essa e a gente vai estar abordando um pouco disso para vocês. Tudo jóia? Então, vamos iniciar aqui. Bom, gente, a Europa ela se divide em alguns contextos regionais, né? Então, no primeiro momento aqui nós temos a Europa setentrional, tá? Então temos aí o mapa indicando, certo? Então na Europa setentrional nós vamos ter vários países desenvolvidos, né? E não só do ponto de vista econômico, tá? Mas quando se fala em investimento e desenvolvimento da educação, tá? Então nós temos aí a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, certo? Que esse padrão, né, de educação, inclusive influencia no menor índice de corrupção, certo? E nas menores taxas de homicídio. E do ponto de vista da infraestrutura, realmente é assim de ponta, né? Excelente. Bom, a Europa Oriental, ela é um pouco, ou melhor, ocidental, desculpe, ela é um pouco mais conhecida da gente, tá? Mais perto da nossa cultura. Talvez a gente, né, tenha mais do nosso dia a dia ouvir sobre a Europa Ocidental, principalmente em função dos países como a Bélgica, como a Áustria, como a França, tá? E também do ponto de vista econômico, é uma região que tem, né, um desenvolvimento bem expressivo, certo? E que se diferencia em relação às demais por conta disso, certo? Bom, passando aqui, né, falando agora da Europa Meridional, e o que tem de peculiar na Europa Meridional é Portugal, né? Foi nosso colonizador, está justamente aqui nessa parte mais a sul. Veja aí o mapa, a parte verde do mapa, certo? E é uma região que, do ponto de vista econômico, ela não é tão expressiva. Isso comparado com a Europa, certo, gente? E vai ter aí um PIB, né? Que não é tão grande e em função disso também não acumularam grandes riquezas, tá? Passando aqui, agora, enfim, a Europa Oriental, tá? E essa Europa Oriental, ela tem uma questão bem interessante que é em relação à sua localização. Então, nós tivemos, né, no século XX, diversos acontecimentos que tiveram uma repercussão internacional, a exemplo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Guerra Fria, e essa região aí da Europa Oriental sofreu bastante influência
dos pontos de vista econômicos, né, da época, tanto do bloco socialista como do bloco capitalista, tá? É tanto que se a gente pegar a Alemanha como exemplo, a Alemanha no período da Guerra Fria, ela se dividiu em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, certo? Obviamente que ao longo do tempo elas, né, voltaram a se unir, certo? Então veja que a localização de certa forma influencia, né? E os contextos políticos divergentes acabam influenciando nas ações de cada nação, certo? Do ponto de vista econômico, comparado com as demais regiões da Europa, essa não é tão próspera, né? Nós vamos ter aí alguns problemas também, inclusive de tráfico de pessoas, de tráfico de drogas, problemas relacionados à corrupção, certo? E o menor IDH também, isso comparado com as outras regiões, tratando sempre da Europa especificamente, certo? Além dessas observações gerais, né, de cada região, nós temos alguns conflitos, né, internos e que envolvem as questões geopolíticas. E tratando aí da Europa Oriental, a gente pega como referência, né, e o livro de vocês traz, e é o que mais cai no Enem, certo, pessoal? São essas questões mais voltadas à geopolítica, né? As estratégias políticas, as estratégias econômicas que cada país tem, a maneira que ele dialoga com as outras nações para trazer algo positivo para a sua nação, certo? Então, nós temos aí o País Basco, tá? Com essa figura de localização, né, ilustrando, e o que é que vocês precisam saber de interessante em relação ao País Basco, né? No primeiro momento, a sua forte tradição cultural, tá? E também cultiva, né, vários movimentos nacionalistas, certo? E há uma busca muito forte pela autonomia política, tá? Então é uma região aí que às vezes sofre influências de outras que estão ao seu entorno, mas por conta dessa questão da identidade cultural e da autonomia política, isso gera alguns conflitos, tá, gente? De uma maneira geral, os conflitos, seja na Europa ou seja na Ásia, eles vão acontecer por questões, às vezes por lutas de território, né? Isso você pode pegar inclusive como exemplo as duas grandes guerras, né? Um dos motivos que estava por trás era o quê? Era a questão territorial, né? O domínio do território do outro. E isso, pensando num contexto mais micro, né? Das questões internas de cada continente, de cada país, também acontece da mesma forma, certo? Bom, passando aqui, né, os conflitos que existem aí em Cáucaso, certo? Então, nós temos, né, do ponto de vista geopolítico, é uma região bem interessante, porque ela está na interface aí entre a Ásia e a Europa, então ela vai ter diferentes, né, entidades políticas e grupos culturais. Isso em algum momento pode ser positivo, no momento em que esses grupos eles resolvem, né, dialogar, se unir, enfim, ter uma relação mais harmoniosa, e pode ser negativo se não houver nenhum tipo de diálogo ou resistência, certo? Ou invasão de território do outro, até mesmo porque é uma área, né, que inclusive do ponto de vista religioso nós vamos ter aí vários grupos, né, como os monoteístas, várias religiões monoteístas, na verdade, como o Islã, o cristianismo, o hinduísmo, entre outros, certo? E temos também as questões turcas, né? Aí na Turquia tem algo bem interessante, porque do ponto de vista estratégico, né, é uma área que é bem próspera, principalmente em relação às rotas comerciais, tá? Então isso é algo bem positivo, e é uma área que na segunda metade do século
XX, né, sofre aí um processo de ocidentalização da cultura, né, principalmente por ser uma região que se localiza em rotas comerciais, né, intensas. Então, pessoas de vários países do mundo acabam passando nessas regiões, ficando, interagindo, e isso, querendo ou não, impacta um pouco a cultura local, né? À medida que vai interagindo, vai ficando, vai fixando, e também em relação às trocas econômicas, tá? Mais recentemente passaram por algumas crises econômicas, principalmente no início do século XXI, né, em 2008. Também tiveram alguns problemas de instabilidade política, mas é uma área que, né, estão aí fortes na integração econômica, aliados da União Europeia, né? A União Europeia a gente vai falar em outro momento, certo? Bom, vamos agora falar especificamente da Ásia, tá? Então, de uma maneira geral, os conflitos que acontecem, né, no continente asiático não diferem muito dos motivos do continente europeu. De uma maneira geral, são em busca por territórios, certo? E é um continente também que tem diferentes grupos, seja eles econômicos, sociais, culturais, religiosos, certo? Tratando aí no primeiro momento do Sudeste Asiático, né? Em vermelho, onde está o 1 ali, apontando. O Sudeste Asiático ele tem uma população que é a maioria rural, então o setor econômico é pautado na questão agropecuária, embora eles tenham passado por um processo muito forte de industrialização, principalmente depois da década de 1960, certo? Na sequência aí a gente tem a Ásia Meridional, e a Ásia Meridional ela está justamente nessa parte mais a sul, né? E é uma área que tem diversos conflitos aí. Do ponto de vista econômico também é mais pobre, né? Tem alguns indicadores sociais que não são tão legais. Temos aí uma mistura de vários grupos de muçulmanos, né? De várias religiões, do cristianismo, enfim. Na sequência, nós vamos ter o Oriente Médio, tá? E o Oriente Médio é uma questão que cai bastante no Enem, certo? Principalmente porque nós vamos ter fatores, né, ambientais, naturais, que influenciam na questão econômica, na questão social, porque o Oriente Médio é uma região muito rica em petróleo, né? Ela vai concentrar aí cerca de mais de 60% do petróleo de todo o mundo. Então, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista geopolítico internacional, é uma área que chama a atenção de vários países de todo o mundo, certo? Bom, de uma maneira geral, né,